Olá, queridos, que Deus te abençoe neste momento. É um prazer estar aqui para mais um devocional. A minha oração, meu desejo é que o Senhor te edifique neste momento, através da palavra que será aqui compartilhada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar com uma pergunta, e a pergunta é: você é um seguidor de Cristo? Você é um seguidor, uma seguidora de Cristo? De fato? Quero ler com você o texto que está em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz: Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quero ler mais uma vez. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É interessante nós refletirmos sobre o conceito de seguidor de Cristo. Hoje em dia, esse termo seguidor tornou-se banal, popular. Isso porque nós seguimos as pessoas nas redes sociais em todo o tempo e acompanhamos lá o que elas postam e elas nos seguem e assim por diante. Mas ser um seguidor de Cristo Jesus nos leva a um discipulado, nos leva a aprender do Mestre Jesus, o Mestre amado, o Mestre querido. E o texto que lemos, Jesus nos mostra e nos apresenta um pré-requisito básico para seguirmos a Ele, para sermos seus seguidores, seus discípulos. E Ele diz: se alguém quer vir após mim. É interessante nós percebermos que querer é diferente de desejar. O desejo pode ser superficial, efêmero, passageiro. O desejo pode ir até a página seguinte e logo acaba. Mas quem de fato quer, decide por isso, alcança isso, pelo qual decidiu. Então, o querer implica em decisões, em atitudes, em escolhas para se alcançar aquilo que se quer. E Jesus diz: se alguém quer vir após mim. E a primeira pergunta que eu te faço neste momento: há no seu coração um querer genuíno de seguir as pegadas do Mestre Jesus, de seguir os passos do Mestre Jesus, de viver aquilo que Ele nos ensinou de fato? Você consegue agora identificar em seu coração este querer, esta decisão de seguir o Mestre Jesus? Reflita comigo, pense nisso por um instante. E Jesus diz: se alguém quer vir após mim, Ele continua: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Interessante que Jesus traz essa colocação para nós. Negue-se a si mesmo. É fato que, por muitas vezes, a pessoa mais difícil de liderar é a pessoa que nós enxergamos todos os dias quando nós olhamos no espelho. Ou seja, somos nós mesmos. As pessoas mais difíceis de controlar, de guiar, de conduzir, de liderar, somos nós mesmos. Isso porque temos vontades, desejos e tantas outras coisas que surgem em nosso interior, em nosso coração, que muitas vezes querem nos dominar, querem nos manipular, querem nos controlar
E por muitas vezes essas vontades, desejos e outras coisas mais acabam nos distanciando do propósito pleno de Deus para as nossas vidas, do discipulado, de seguir os passos, as pegadas do Mestre Jesus. E é importante nós refletirmos sobre isso. Muitas pessoas lideram grandes organizações, lideram empresas, lideram grandes grupos, muitas pessoas, mas quando se trata de liderar a si mesmo, fracassam. Não obtêm êxito liderando a si mesmo, controlando as suas vontades, o seu orgulho, o seu ego e outras vontades desenfreadas que surgem no seu interior, no seu coração, que brotam do seu interior, do seu íntimo. E Jesus ele diz isso: se você quer de fato me seguir, você vai ter que aprender a negar a si mesmo, liderar a si mesmo, controlar a si mesmo. Interessante que o Senhor Jesus também nos diz em outro lugar que do coração do homem surgem os homicídios, as imoralidades sexuais, as facções, os adultérios, coisas ruins que nos afastam de Deus e que de fato nos destroem, surgem do coração do homem e da mulher, do interior do ser. E Provérbios nos alerta acerca disto também, dizendo sobre tudo o que se tem que guardar, sobre tudo o que se tem que guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Portanto, como é importante nós guardarmos o nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando do órgão físico que bombeia o sangue para o corpo. Não. A Bíblia está falando da psique, da mente. A Bíblia está falando, em muitos casos, da mente e das emoções, da sede dos sentimentos, vontades, emoções, de modo geral, do centro da vontade do ser. E quão importante é nós podermos dominar e negar aquilo que deve ser negado. Isto é, manter o controle e saber até onde nós devemos ir ou não em relação às nossas vontades, emoções e assim por diante. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. Ou seja, os que pertencem a Cristo Jesus não são mais guiados pela carne, mas andam agora no fruto do Espírito. Manifestam agora as características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os desejos pecaminosos dessa natureza adâmica, caída, terrena, que pende para o que é mal constantemente. Pois bem, o texto continua: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz. Tomar a cruz era um objeto de morte. A pessoa que tomava uma cruz estava condenada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo naquele contexto e época: aceitem morrer para vocês mesmos. Vocês serão tidos como malfeitores. Vocês não receberão aplausos por muitas vezes, receberão vaias, reprovação, rejeição, morte do eu, morte do ego. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, Jesus ele vai para a cruz morrer no meu e no seu lugar. Ou seja, a vida que Jesus nos propõe é uma vida onde nós nos doamos pelo outro. É uma vida onde nós nos entregamos em favor dos nossos irmãos. E tomar a sua cruz
implica em abrir mão da sua própria vida em favor do outro, implica em servir ao outro, implica em viver em prol do outro, em benefício do outro, por amor ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, tome a sua cruz, morra para este mundo, morra para as vaidades, morra para o seu ego. É importante nós frisarmos que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Algumas pessoas estão tentando tirar a cruz do evangelho, mas não existe evangelho sem cruz. O evangelho pressupõe uma cruz, uma renúncia, uma morte para este mundo. E Jesus vai falar acerca disso quando ele diz no versículo seguinte do texto que lemos: aquele que perder a sua vida, a encontrará, mas aquele que achar a sua vida, a perderá. Porque do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele vai enfatizar: tome a sua cruz diariamente, ou seja, todos os dias nós precisamos tomar essa decisão de seguir a Cristo, de morrer para as paixões, para os desejos da carne, para o orgulho, para as vaidades do mundo, para muitas coisas até mesmo lícitas, mas que nos afastam desse discipulado íntimo com o Senhor Jesus, de busca, de seguir os seus passos, de andar junto ao Mestre. Tome diariamente a sua cruz. E por fim, siga-me. Agora que você já tomou uma decisão, de fato quer seguir a Jesus, quer ser discípulo do Mestre, agora que você já negou a si mesmo, agora que você tomou a sua cruz diariamente, resolveu morrer para as paixões deste mundo, para as vaidades deste mundo e viver para Cristo, como Paulo diz: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Agora que você já fez estas coisas, siga-me. Viva como ele viveu. Pratique a verdade da palavra. Leia a palavra, medite nela de dia e de noite. Extraia os ensinamentos de Cristo Jesus e coloque em prática. Ame o seu próximo. Viva a verdade do Evangelho e um relacionamento genuíno com o Mestre Jesus e com a sua palavra. Amém? Eu quero orar por você neste momento e pedir que essa palavra se torne prática na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer por estes momentos e quero, Pai, pedir que esse devocional fique marcado no coração dos teus filhos e filhas, que a palavra mencionada, Senhor, se torne prática. Pai, queremos ser teus discípulos, queremos te seguir. Nos mostre agora, Senhor, o que precisamos renunciar. Nos mostre agora, Senhor, as áreas da nossa vida que precisam de transformação e mudança. Eu abençoo este irmão e esta irmã para que ele viva, para que ela viva a realidade de um discipulado com Cristo Jesus. E que eles sejam, Pai, seguidores de Cristo Jesus, genuinamente, vivendo e praticando tudo aquilo que Jesus o Cristo ensinou para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que o nosso coração se rende e se entrega para viver, Senhor, esse discipulado e para seguir o Mestre Jesus e fazermos a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos como igreja, Pai. Abençoa este irmão, esta irmã com esta palavra, que haja agora ânimo, encorajamento e graça para viver o discipulado, Pai, pois sabemos que do Senhor vem a nossa recompensa. Sabemos, Pai, que grande é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que está reservado para cada um de nós, enquanto teus discípulos, enquanto teus seguidores, Pai. Eu te louvo por isso e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e guarde o seu coração em paz, vivendo este discipulado em Cristo Jesus. Amém.